Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre feedback. O feedback é uma estratégia comunicacional em educação à distância e é uma estratégia que é muito importante que os mediadores dominem e coloquem em prática, pois é basicamente desta forma que nós interagimos com os nossos estudantes. O mediador, ele deve buscar desenvolver a sua competência comunicativa. E por que ele deve fazer isso? Basicamente, porque o trabalho de um tutor mediador é se comunicar com os seus alunos, mas não se comunicar de qualquer forma. Ele deve se comunicar de uma forma que auxilie esse estudante no seu processo de aprendizagem. E para isso, ele tem que ser capaz de se comunicar com esse estudante da melhor forma possível. O que a gente entende por competência comunicativa? A competência comunicativa é a síntese do conjunto de mensagens. E essas mensagens, elas podem ser transmitidas, através de diversos meios. Na educação à distância, o principal meio através do qual nós nos comunicamos com os nossos estudantes é o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem. Mas essa competência comunicativa, ela também se refere a estilos de interação social e ela envolve também os processos de comunicação. Então percebam que essa função de mediador, de tutor mediador, ela é uma função muito complexa e também uma função de grande responsabilidade. Esse processo de mediação, ele depende muito da habilidade desse mediador em se comunicar de forma que seja clara e que seja construtiva para o estudante, que possa auxiliá-lo realmente naquilo que ele está se propondo fazer. A relação educativa, na verdade, ela pode ser definida como uma dinâmica comunicacional. Toda relação educativa, mesmo no ensino presencial, ela prescinde de uma dinâmica ali de comunicação entre as pessoas que estão envolvidas nesse processo. O mediador, ele auxilia no estabelecimento de rotas de aprendizagem na educação à distância. E a comunicação eficaz, ela é fundamental no estabelecimento dessas rotas. Então, o mediador só vai conseguir auxiliar esse estudante nas suas rotas de aprendizagem se ele conseguir se fazer claro para esse estudante. O mediador, ele se comunica com os alunos através de respostas aos questionamentos, informações sobre instruções e desenvolvimento de atividades e também através dos comentários sobre a produção dos estudantes, Então percebam aí que esse é um processo comunicacional que ele é bastante interativo e que ele está acontecendo a todo momento em um curso na modalidade EAD. A esse conjunto de atividades, ao qual nós nos referimos no slide anterior, dá-se o nome de feedback. Então, o feedback, ele é um ato de comunicação. Ele é uma via de mão dupla. Se vocês prestarem atenção aqui na figura que nós temos nesse slide, a gente está tendo aí dois sujeitos e uma seta está indicando um sujeito para o outro e a outra seta está retornando para aquele sujeito inicial. Ou seja, o feedback é isso. É uma comunicação, é uma via de mão dupla. Então, o aluno, o estudante, se comunica com o tutor e vice-versa. Esse estudante posta uma atividade ou faz uma interação no fórum e o mediador responde a essa informação, essa atividade, com um feedback. E esse feedback ele não pode acontecer de qualquer forma. Segundo Mori, feedback pode ser descrito como qualquer procedimento ou comunicação realizada para informar o aprendiz sobre a acuidade de sua resposta, geralmente relacionada a uma pergunta instrucional. Então, essa comunicação que acontece na EAD, ela não é qualquer comunicação, ela não deve acontecer de qualquer forma, mas ela deve, informar aquele que aprende sobre o seu desempenho
em uma determinada atividade. Basicamente é isso. O feedback, ele permite que o aprendiz compare sua performance atual com a performance padrão ou aquilo que é esperado dele. Quantidade e qualidade do diálogo é determinante para o sucesso da EAD. Então, quando um estudante posta uma determinada atividade lá no AVA, é interessante que o mediador não demore muito para dar esse feedback e que ele dê esse feedback de uma forma qualificada. Isso a gente vai aprofundar um pouco mais na próxima unidade, mas vocês têm que ter, desde agora, isso muito claro em mente, que a forma que vocês interagirão com os estudantes no AVA ou mesmo em uma atividade presencial tem que ser uma interação qualificada. Não pode ser uma interação de qualquer forma. Essa comunicação ela não pode acontecer de uma forma aleatória. Sem o feedback, os discentes não têm consciência de qual conteúdo devem investir mais tempo ou o que conseguem fazer bem feito. Daí a importância desse feedback sempre estar sendo ofertado aí de uma forma que fique claro para esse aluno no que ele já consegue fazer, o que ele precisa melhorar. E existem vários tipos de feedback. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns tipos de feedback, tal qual eles foram apresentados por Flores, e essa autora se baseou em um outro autor chamado Williams. Então, esses autores dizem que existe um feedback positivo. Esse feedback positivo ele tem por função reforçar um comportamento que o mediador deseja que se repita. Então, se ele percebe ali que o estudante teve um comportamento de estudo adequado ou que ele deu uma resposta certa em uma determinada atividade, ele deve dar esse feedback positivo. Nós temos também um outro feedback chamado corretivo. E o feedback corretivo tem por objetivo modificar um comportamento desse aluno. Agora, o mediador deve ter muito cuidado ao dar um feedback corretivo, porque o feedback corretivo ele não deve ser ofensivo. Isso é um desafio para o tutor mediador, porque nem sempre a gente tem essa habilidade de corrigir o nosso aluno de uma forma que seja adequada. Nós temos que nos automonitorar em relação à oferta desse tipo de feedback, porque o objetivo do feedback é que o aluno se desenvolva, é que ele perceba como sendo capaz de melhorar, e não que ele ache que ele não vai conseguir dar conta. E existem também outros dois tipos de feedback, que é o insignificante e o ofensivo. O feedback insignificante é um feedback considerado vago ou genérico, a ponto de confundir o aluno sobre o seu real propósito. E o ofensivo é um tipo de feedback que não orienta, que não permite a aprendizagem pelo erro e que não motiva o aluno, além de gerar conflitos. Eu acho que eu não preciso dizer para vocês que esses dois últimos tipos de feedback são os tipos de feedback que nós não queremos dar aos nossos estudantes. A gente quer ficar ali nos dois primeiros tipos, que é o feedback positivo e o feedback corretivo. Mas que tal nós exercitarmos um pouco agora o conteúdo sobre feedback? É muito importante que para que esses conceitos fiquem claros para vocês, que vocês os exercitem. Então, eu desafio vocês a irem para a nossa atividade desta unidade, que é uma atividade de quiz, para que vocês possam exercitar aí os feedbacks. Se vocês quiserem, e eu acho que vocês devem se aprofundar nesses assuntos, eu sugiro que vocês recorram a essas referências que eu apresento aqui no último slide. Bom estudo a todos!